Está no ar Missão em Foco, um programa que traz ao seu coração o clamor das nações, o mover do campo missionário e a chama que não pode se apagar. Com a apresentação do pastor Wilson Santos. Missão em Foco, porque a missão não pode parar. A apresentação, pastor Wilson Santos. A paz do Senhor, boa tarde a todos os ouvintes. Quero me apresentar aqui para você, aqui é o pastor Wilson Santos, esposo da irmã Selma, pai do Wilson Júnior e do Gabriel. Essa família missionária que Deus tem conduzido. Quero agradecer a cada ouvinte que está conosco, já ligado na Rádio Web Esperança, programa Missão em Foco. Você que está pelo Instagram, Facebook, YouTube, nós estamos aqui para trazer para você mensagem do céu. Está o programa hoje bem recheado. Eu quero dizer que nós estamos aqui com o pastor Washington Lasmar, vai ser entrevistado logo mais, com o diácono Inel Gomes, está conosco nos auxiliando. No comando técnico, a nossa irmã Abigail Matos. Quero agradecer também já aos nossos amigos ouvintes. Já temos aqui no México, Belém, Ananindeua. Na Eslovênia, pastor Abimael e pastor Misael estão nos ouvindo. No Reino Unido, pastor Emanuel e a irmã Francine. Reino Unido, Inglaterra. E nos Estados Unidos está com meu amigão Beto HP. E na Croácia, minha amiga Vesna já está ligadinha na rádio Web Esperança. A Vesna é uma croata, ela não está entendendo o que eu estou falando, mas eu vou ter que falar croata agora para dar uma saudação para ela. Pozdrav, moja sestra Vesna. Boas Blagoslov. Meus queridos de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Manaus, minha sobrinha, Nhame. E também o meu amigo Claumir. Curitiba tem uma turma boa lá, viu? Do pastor Fagner da igreja, que está nos apoiando lá em Curitiba. Marituba, provavelmente amigo do meu amigo pastor Washington Lasmar, está ligadinho. Ljubljana, Eslovênia. Meu amado, no México, Culiacán, no México. Um amigo do Beto está aqui conosco, diretamente do México, nos ouvindo. Quero desejar a todos, já ouvintes que estão de Marituba, Ananindeua. Acabou de chegar uma mensagem para mim aqui, de um funcionário da distribuidora portuguesa. Parabéns, Wilson, pelo excelente trabalho na Web Esperança. Gesso Pinto, funcionário padrão da distribuidora portuguesa, acabou de mandar uma mensagem aqui para mim. Meus amados, vamos agora ouvir um louvor. E após esse louvor nós vamos ter versículo missionário, um áudio de um amigo meu que conheci na Croácia. O nome dele é Brito, mais conhecido como Capitão Brito. Ele vai se apresentar, mandou um áudio lá de Portugal. Terça-feira que vem estará conosco pela web, trazendo aqui assunto relacionado à missão no esporte. E também vai ter louvor abençoado, nossa entrevista com o pastor Washington, a nossa agenda missionária. E logo após a agenda missionária, no finalzinho, nosso diácono Nel estará clamando pelos missionários e por todos que pediram oração. Eu já tenho um pedido de oração aqui, mas logo mais estaremos falando o nome da nossa irmã. Vamos de louvor. Esse louvor é um louvor na língua inglesa. Eu falo Jesus. Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus, till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.
break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Yes, it is. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, and we declare it now. Your name is life. Break every stronghold, and shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come, Holy Spirit, your name is power, your name is healing. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, está ligadinho conosco aí pelo Facebook, Instagram, nossos amigos, e também pelo WhatsApp aqui. Nosso irmão Claumir está mandando um abraço para todos os amigos da Dor de Junho de Infância. Está lá em Manaus. Claumir, um grande abraço. Também está mandando um abraço à minha irmã Sâmia. Logo mais estarei divulgando um grande culto que vai haver no final dessa semana na igreja que ela serve o Senhor. Também o Cledson, ex-motorista da distribuidora portuguesa, está mandando um grande abraço. Está trabalhando agora no Líder. A irmã Andresa e o Vinícius, lá na distribuidora portuguesa, ligadinho na rádio. Também está a minha amiga Erundina Botelho, a Naime, a irmã Rosinelma. E também nosso irmão Gesso. Também o meu irmão lá em Manaus, meu irmão Nilson. Nilson, um grande abraço, mano, velho. Deus te abençoe.
Também o Marcelo, lá em São Paulo, esteve conosco ontem. Domingo, melhor dizendo, estava numa nossa confraternização de infância. 42 anos a gente estava fazendo um cálculo de infância, de amizade de infância. Conheço ele já desde quando eu tinha 10 anos. 42 anos atrás, amizade. Marcelo, foi bom você estar aqui conosco. Um grande abraço lá em São Paulo. Hoje ele não foi para o trabalho, mas o povo lá do trabalho está ligadinho. Lá no açougue, toda a turma lá do açougue Tio Freitas, nosso amigo lá. Também lá em Grajaú, Petrônio, Giovana, Maria, o Iago, o Vinícius, a Raíssa, o Cael. Todos eles são funcionários lá do açougue que o Marcelo trabalha. Um grande abraço a todos aí. Eu creio que Deus está fazendo maravilha através dessa rádio, abençoando vidas. Meus amados, também tem a irmã Cíntia, esposa do nosso amado diácono Dailson, do Denilson. Mãe do Denilson, mãe do Derek e mãe do Danilo, está ligadinha na rádio. A irmã Edna também, esposa do nosso amado irmão Kleber, ligadinho na rádio. Um grande abraço para vocês. Olha, Jesus ter nos dado essa oportunidade. O diácono Ninel vai estar lendo também umas mensagens que trouxeram através do nosso portal da rádio Web Esperança. Meus irmãos, a paz do Senhor, boa tarde, meu pastor Wilson. Quero desejar aqui a todos os nossos ouvintes uma tarde abençoada, ao nosso pastor Osto, visitante conosco, Ana Abigail aqui no comando. Quero desejar a todos uma tarde de bênção, a todos os nossos ouvintes desta programação aqui, Missão e Foco. Meus amados, está conosco aqui também, nos dando lembrete, nosso irmão Sandro Balieiro, né? Dizendo paz do Senhor, pastor. O nosso irmão também, Haroldo Cordeiro, nos dando lembrete. Tiago Macena Freire, diz boa tarde, pastor. Sandro Balieiro, AD Igreja das Nações. Mais uma vez o nosso irmão diz, Deus no controle de tudo sempre. Nossa irmã Renata também. A paz do Senhor, boa tarde, Deus abençoe sempre. Nosso irmão Haroldo também nos dá uma saudação aqui, hebraico. Pastor Erandir, a paz do Senhor Jesus, meu pastor e amigo Wilson Santos. Gabriela Garcia, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. E Gabriela Garcia também, ela diz, Davi, ligadinhos nessa rádio abençoada. Deus abençoe a todos. Pastor Wilson. Meus amados, eu vou ler um trecho santo, nosso versículo missionário do dia. Gostaria que você acompanhasse em Atos dos Apóstolos, capítulo número 20, o versículo 24. Atos dos Apóstolos 20, 24, diz assim, ó. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quem escreveu? Apóstolo Paulo. Ele deixa para nós essa palavra: não tenho nada tenho a minha vida por preciosa. Que ele desejou cumprir a carreira com alegria que estava proposta para ele. Meus queridos ouvintes, Deus nos chamou nesta terra, você nasceu, eu nasci, nós nascemos, não foi por acaso, foi com propósito. Propósito de fazer a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, ele pensou que estava fazendo coisas boas pelo zelo que ele tinha, perseguindo aqueles que acreditavam em Cristo. Mas quando ele teve o verdadeiro encontro com Cristo, a mente dele, o desejo dele se voltaram para fazer a vontade do Mestre. Não por uma obrigação, não porque alguém mandou, ou porque alguém colocou ele numa situação de desespero, não. Ele fez com alegria o que Jesus colocou diante dele. Mas foi uma escolha. Ele não foi obrigado, não foi de outra forma pago para isso. Mas ele disse, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse foi o objetivo dele. E nós, qual é o nosso objetivo? Através dessa rádio eu quero trazer para você também oportunidade de ouvir um pouquinho de um trecho santo, esse versículo missionário, para você refletir. O que é que eu tenho feito? Qual é o meu propósito nessa vida? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui?
porque eu estou trabalhando em tal lugar, porque eu nasci nessa família. Qual é o objetivo que Deus colocou para mim como servo e serva do Senhor? Então, nesta tarde, o apóstolo Paulo fala isso, que nada tenho a minha vida por preciosa. A vontade dele é cumprir a vontade do Mestre. Então, fico com esse versículo missionário e que Deus venha abençoar grandemente a cada ouvinte. Não é por acaso que nós estamos juntos. O nosso irmão Brito, Capitão Brito, logo mais estarei colocando um áudio que ele me enviou. Terça-feira ele vai estar ao vivo conosco, através da plataforma. Estará conosco lá de Portugal. E ele já está nos ouvindo. Lá em Portugal já apareceu aqui para mim. Capitão Brito, estou lhe vendo aqui, não, mas o ícone aqui já apareceu, Portugal, Lisboa. O senhor está ligadinho na rádio. Um grande abraço, Capitão Brito. Já vou soltar o seu áudio que o senhor enviou hoje para mim. Terça-feira, encontro marcado. Terça-feira, sem falta, estaremos aqui na Rádio Web Esperança, no programa Missão em Foco, Capitão Brito. Você vai ouvir agora o áudio do Capitão Brito, que ele vai trazer já uma chamada. Fique atento. Terça-feira marcado com o Capitão Brito. Olá, irmãos e amigos da Rádio Esperança. Quem está falando é o missionário da bola, ex-atleta de futebol profissional, o Brito. Será uma alegria e uma gratidão enorme participar desse programa que tem como objetivo levar o Evangelho de Cristo a todas as nações, não só no Brasil, mas a todos os países que a rádio alcançar. Será um prazer estar com o meu amigo e irmão Wilson. Que Deus continue abençoando seu ministério, sua casa, sua família, sua igreja e esse programa tão abençoador que abençoa tantas famílias por esse mundo afora. Na próxima terça-feira, eu, Brito, ex-atleta de futebol do Fluminense, capitão da seleção brasileira evangélica, missionário da bola, responsável pela agência missionária da UCE Brasil e também aqui em Portugal, estarei participando junto com os amados irmãos em Cristo Jesus desse programa maravilhoso que é falar do amor de Deus e usando o futebol como ferramenta de evangelismo. Um grande abraço, Wilson, e a todos. Deus abençoe. Aleluia. Obrigado, Capitão Brito. Um grande abraço. Esse foi Capitão Brito. Está lhe aguardando terça-feira que vem, hein? Meus amados, está ligadinho também a nossa irmã Edna. Está mandando um abraço abençoado para minha amiga Natália Martins, lá da padaria Nosso Pão, Casa do Pão. Edna, que Deus abençoe a senhora. E a irmã Natália da Casa do Pão. Meu filho, Wilson Júnior, também está ligadinho no Instagram, dizendo aqui, olha, a irmã Ana de Joinville manda um abraço. Irmã Ana, um grande abraço do programa Missão em Foco, que é o pastor Wilson Santos, pai desse rapaz aí que está do seu lado. Meus amados, diácono Inel Gomes. Meu pastor Wilson, nós temos aqui nosso irmão Haroldo, mandando um abraço Inel, meu pastor Haroldo, Deus abençoe, um grande abraço para o senhor também. E nossa irmã Sâmia, né? Um abraço para missões, eu acredito que ela ia completar aqui, Missões em Foco, tá? Em Foco, é isso mesmo. Um grande abraço à minha esposa, irmã Natália, nossa irmã Edna, também uma amiga, Elias Souza, e todos os nossos irmãos ligados aqui no município, aqui pela região. Deus abençoe grandemente. Pastor Wilson. Vamos agora de louvor. Nosso louvor agora. Mara Lima, Valor de uma Alma. Recursos
demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Jesus comprou. Irmão, você lembra do ID do mestre amado? Pedido, mais ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, a minha irmã também lá em Manaus, Sandra, um abraço nas meninas. Que Deus abençoe grandemente. Também o diácono Elias. Estamos ligadinhos aqui em casa na programação Missão em Foco. Quero mandar um abraço dedicado aos louvores, também o programa para minha esposa querida Suzana e meus amigos nobres. E os meus amigos também do grupo Artilheiros Abençoados que estão na escuta dessa programação. Diácono Elias, um grande abraço. Meus amados, também o nosso diácono Inel tem ali umas mensagens. O pastor Wilson está conosco aqui também, o Michel, um grande amigo nosso, nos dando assim, boa tarde, meu pastor Wilson, já estamos ligados no melhor programa missionário aqui, é top, uma bênção. Assina Maicon Pinheiro, Michel. Um grande abraço a todos, amigos e irmãos da distribuidora portuguesa. Tem também e conosco o Davi, meu pastor. Ele diz assim mesmo, meu pastor, já ligadinho na programação, mande um abraço para todos os ouvintes, em especial a nossa amada Umadem. Deus abençoe. Aleluia. Também está conosco o nosso pastor Erandi, lá no Moju,
ligadinho na rádio. Pastor Andinho, um grande abraço, nosso amigo. Que Deus abençoe. Meus amados, vamos conversar um pouco. O nosso pastor Washington Lasmar estará aqui conosco nesse momento, falando acerca do trabalho que Deus tem feito no coração dele, através da vida dele. Pastor Washington Lasmar, boa tarde. Boa tarde, pastor Wilson. É uma alegria enorme poder estarmos aqui nessa tarde, fazendo parte desse programa Missão em Foco. Uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes, a todos que estão conectados conosco nessa tarde. Que Deus te abençoe, que essa tarde seja muito edificante na vida de todos que estão conectados conosco aqui no Pará, no Brasil e em outras nações. Para nós é uma alegria enorme poder fazer parte, juntamente com o pastor Wilson, Abigail e toda a equipe aqui que está envolvida nesse trabalho. Para nós é uma alegria enorme poder fazer parte desse momento, essa nova etapa do pastor Wilson, no trabalho na rádio. Quando recebemos o convite, ficamos felizes em poder cooperar e fazer parte dessa nova etapa do ministério do pastor Wilson, que é um grande amigo nosso, um grande homem de Deus, que Deus tem levantado para fazer missões. E nós temos aprendido muito com o pastor Wilson. Eu sou secretário de missões do nosso campo, da Assembleia de Deus de Marituba, coordeno o trabalho nos hospitais, nas ruas, nos presídios, nos centros de reabilitação. E sempre que o Senhor nos dá a oportunidade, sempre nós temos aprendido com o pastor Wilson. Poder fazer parte desse trabalho hoje aqui, para nós é uma alegria enorme. Pastor Washington, conte um pouquinho assim do seu chamado para esse trabalho que Deus colocou na sua mão. Queridos, como eu falei agora há pouco, eu faço parte da nossa Secretaria de Missões estadual e sou secretário de Missões do nosso campo de Marituba, da Assembleia de Deus da Missão. E nós temos feito um trabalho dentro do presídio. Deus nos chamou para esse trabalho. Hoje em dia eu sou coordenador do nosso trabalho carcerário, coordeno um grupo de irmãos da nossa igreja que todos os finais de semana estão dentro dos presídios do estado do Pará. Hoje em dia eu sou coordenador de um coral de PPLs, que são pessoas privadas de liberdade, que estão no regime fechado, numa unidade chamada UCR Marituba 3. E nós coordenamos esse trabalho. Fazemos alguns eventos juntamente com o Tribunal de Justiça, a qual eles são retirados de lá. São 20 PPLs, são tirados de dentro do regime fechado e saem para louvar o Senhor Jesus aqui fora. Então a obra missionária dentro dos presídios tem avançado, o nome do Senhor tem sido glorificado e alguns presídios do nosso estado estão realmente embaixo de um avivamento genuíno da palavra de Deus. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e nós temos vivido isso. Deus tem alcançado muitas vidas dentro dos presídios e a missão está cada vez mais avançando para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Meu amado pastor, vou só dar um intervalo aqui para o senhor. Tem um amigo meu, ele é croata, está em São Paulo, está dizendo um abraço para todos vocês que estão aí ouvindo a Rádio Web Esperança. Alexandro, um grande abraço mesmo. Meus amados, acabou de chegar aqui também em São José dos Campos, nosso amigo também, que é o local que ele está lá. E também, além do México, Uruguai também, meu amigo Carlito. Ele acabou de entrar na rádio e está nos ouvindo. E aqui o diácono Inel. O pastor está conosco também, aqui ligado, o nosso amigo missionário Abimael e família, na Eslovênia, ouvindo o programa, e ele diz assim mesmo, ouvindo o programa Missão em Foco com a família. Glória a Deus. Meu pastor Washington Lasmar, testemunho que Deus tem feito nessa sua caminhada, nessa sua trajetória. Pastor Wilson, dentre tantas experiências que nós temos tido, segundo a graça e a misericórdia de Deus, esses dias agora nós estávamos evangelizando dentro do presídio, agora alguns dias atrás, e nós entramos num presídio chamado UPMAX 1. O UPMAX 1, ele é dentre os 11 presídios que tem dentro do complexo de Americano, aqui em Santa Isabel, no Pará, é o presídio de segurança máxima, é onde só está a liderança das facções. E quando nós começamos a evangelizar, chegamos no meio do presídio, no meio do pavilhão, melhor dizendo, teve um rapaz que me abordou, disse, pastor, eu quero falar algo. E eu disse, pode falar. E ele disse assim, pastor, eu vou ser transferido amanhã para a minha cidade. Eu disse, moço, qual é a tua cidade? Ele disse, eu sou de Marabá. Ele disse, eu vou ser transferido amanhã, mas ao ser transferido, eu vou ser transferido para lá com a minha vida transformada.
Porque foi aqui nessa cadeia que Jesus me alcançou e mudou a minha história. E ele continuou a fala dizendo assim: pastor, talvez o senhor não lembre, mas um dia o senhor entrou aqui, o senhor pregou uma mensagem, e essa mensagem, ela mudou a minha história. Eu aceitei a Jesus, hoje em dia eu sou o pregador aqui, eu sou o pastor desse pavilhão. Glória a Deus. E ele continuou dizendo assim, ele disse: pastor, eu era o líder da facção lá, eu o que mandava lá. Ou seja, quando Deus ele resgata um homem desse, transforma a vida dele dentro do presídio, e agora ele sai daqui de Santa Isabel, próximo de Belém, retorna para Marabá, e retorna como um pregador do Evangelho. Isso aqui é algo que vai além do que as pessoas imaginam, porque se ele retorna para lá, ele era um líder da facção, e agora retorna como um servo de Deus, quer dizer que em Marabá não entra mais droga através dele, em Marabá não tem mais morte através dele, em Marabá não vai mais ter extorsão através dele. Então foi algo assim que o Senhor nos fez presenciar e testemunhando para nós, que realmente o Evangelho ele tem transformado muitas vidas dentro dos presídios, e nós temos visto isso. E através de um jovem como esse, muitas centenas e dezenas de pessoas serão alcançadas em Marabá, e depois de Marabá, Pará e o Brasil inteiro, tenho certeza disso. Deus. Então foi algo assim que nos fez refletir bastante. Esse trabalho nos presídios requer uma dedicação também, não só dentro como fora, mas fale para o nosso ouvinte esse seu trabalho dentro e também fora do presídio, porque tem o primeiro contato, nesse caso do nosso jovem aí, e depois tem o segundo contato aqui fora, daquele apoio, né? Então conte um pouco esse trabalho que o senhor tem, tanto dentro como fora do presídio. Sim, pastor, isso foi algo muito importante do senhor pontuar, porque realmente, né, as pessoas elas são acompanhadas dentro com os grupos religiosos das igrejas, como faz o trabalho dentro das unidades, e esse acompanhamento aqui fora ele é de suma importância, porque tem pessoas, imagina só, tem pessoas que entraram lá e já estão 10 anos presos, 10 anos eles estão no sistema, mas faz 5 anos que eles tiveram encontro com Cristo. Só que quando eles entraram para lá, eles viviam no mundo do crime. Então nunca viveram como um cristão aqui fora. Então quando eles saem de lá, eles saem com a mente mudada, eles saem transformados pelo poder do Evangelho. Então eles têm a ciência que eles não podem mais traficar, eles não podem mais roubar, eles não podem mais enganar. Então eles sabem que para sustentar a família, porque aqui fora tem esposa, tem filhos aguardando, então eles sabem que eles vão ter que trabalhar para poder sustentar a família. Só que eles não têm oportunidade, eles não têm um norte, eles não têm como fazer isso. Então é aí que a igreja entra para assistenciá-los. Aleluia. Porque tem pessoas que saem, ele não sai com objetivo nenhum de se afastar da presença do Senhor. Verdade. Nós temos uma estimativa um pouquinho lamentável, que muitos saem e acabam retornando para o crime. E claro que nada justifica. Nada justifica. Mas alguns não têm uma direção, não têm um norte. Então a igreja aqui fora, poder segurar na mão e direcioná-los, poder assistenciá-los, poder dar um norte, porque muitos saem de lá e começam a trabalhar, e trabalhar não é errado, porém eles acabam se atrapalhando, porque 100% de trabalho e não tiram algum momento para a obra, e nesse momento eles acabam esfriando na fé, fraquejando na fé, e sem se aperceber acabam saindo da igreja. Então quando nós estamos aqui fora já com uma visão mais ampla, a gente acaba dizendo para eles: olha, é assim, poder assistenciar a família, poder assistenciar os filhos, poder fazer a obra por completo. Depois que tiver a capacidade de caminhar sozinho, aí a gente deixa, vamos cuidar de outras almas. Então esse trabalho de cuidado aqui fora é um trabalho completamente importante. Verdade, pastor. Fui algumas vezes, agora no momento não, mas fui várias vezes no presídio. Tem essa dificuldade, mas eu creio que Deus está ali usando para mudar um pouco o quadro dessa situação. Está conosco também o pastor Charles, da Igreja das Nações, está nos ouvindo. O nosso diácono Higino. Paz do Senhor, meus nobres ouvintes, desde o início do programa maravilhoso. Missão em Foco aqui é o irmão Higino. A noiva do Cordeiro está ataviada, pronta, aguardando a volta do Cordeiro. É verdade, Ginão? Que Deus abençoe pela sua mensagem. Diácono Ninel. O pastor Wilson, tem aqui o Tiago. Um grande abraço, pastor Manaus.
Diego Macena. Amém. Um grande abraço para você também. Meus amados, aqui só para atualizar as informações. Nossos ouvintes Ananindeua, Belém, Estados Unidos, tem 8 pessoas ligadas nos Estados Unidos. Brasil, nos Estados Unidos 3 e no México 3. Reino Unido, uma, é o Emanuel, está lá na cidade de Sheffield, na Inglaterra. Na Croácia, minha amiga Vesna, pós-grave Vesna. E no Brasil afora, só vou dar os Ananindeua, Belém, Manaus, Colares, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, São José dos Campos, Manaus, Ananindeua, Belém, Ananindeua e assim vai. Muito obrigado pela audiência. Pastor Washington Lasmar. Nesse momento, antes da conclusão, a gente vai passar por um momento assim de uma meditação. Deixa eu trazer uma palavra para nós agora, essa tarde, uma palavra que venha edificar vidas através do seu testemunho, uma palavra que Deus colocar no seu coração, e depois o senhor conclui que o nosso tempo é isso aí, de 2 às 3. Já estamos de 2h37. Você ouvinte, toda terça-feira, de 2 às 3 da tarde, aqui na Rádio Web Esperança. Você sempre vai ser bem-vindo nesse programa Missão em Foco. Pastor Washington. Mais uma vez, a paz do Senhor, queridos. Eu quero mandar um abraço para minha esposa também, que está conectada, a irmã Elaine, a nossos irmãos ali da Assembleia de Deus da Missão Campo de Marituba e alguns amigos que mandaram mensagem para mim, que estão conectados aí conosco. O livro de Josué, capítulo 1, versículo 6, está escrito assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Em algumas traduções bíblicas está ser forte e corajoso. De uma forma muito abreviada para nós entendermos esse texto, quando nós voltamos 40 anos na história, a partir de Josué 1, e voltamos esses 40 anos, nós vamos ver que Josué, quando ele aparece no cenário bíblico, é exatamente no livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 9, quando Amaleque ele se levanta contra Israel, e o Senhor chama Moisés, e Moisés dá essa responsabilidade ao jovem Josué, de escolher homens e sair para peleja contra Amaleque, enquanto Moisés, Arão e Ur vão subir o monte e vão interceder. É interessante porque Josué, quando ele aparece, ele é um jovem, só que é um jovem que já tem força e tem coragem. Porém, Josué, ele é alguém que vai crescer, vai desenvolver o seu ministério ao lado de dos maiores homens de Deus registrados dentro da Bíblia, exatamente Moisés. Josué ele foi alguém que viu tudo o que Deus fez através do ministério de Moisés. Quando o Senhor usou Moisés para liberar as 10 pragas no Egito, Josué estava vendo tudo. Quando a nação de Israel saiu liberta da escravidão do Egito e chegaram exatamente na beira do Mar Vermelho, no Êxodo 14, 21, e Deus usou Moisés para abrir as águas do Mar Vermelho. Quem estava vendo isso? Josué. Após atravessar o Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles vão chegar numa localidade, e o Êxodo 15, versículo 23, eles estão numa localidade chamada Mara, as águas de lá são amargas. O Senhor faz com que Moisés transforme aquelas águas amargas em potáveis, e Josué está observando tudo isso. Quando nós olhamos a Bíblia no Êxodo 16, quando Moisés ele ora, após a nação murmurar, o Senhor vai descer o frango como a nação queria, talvez assado, cozido, frito. Josué está vendo tudo isso. O livro do Êxodo, capítulo 17, quando eles chegaram numa localidade Refidim, porque Refidim era uma localidade árida, seca, e Deus usa Moisés ali novamente para tirar a água da rocha. Quem está vendo tudo isso? Josué. Josué é uma testemunha ocular de tudo que Deus fizera através do ministério de Moisés. Um dia Moisés sobe o monte Sinai, quando ele desce, a sua face está resplandecente com a glória. Quem estava vendo isso? Josué. Josué foi alguém que viu quando Moisés subiu o monte, dessa vez ele sobe com as mãos vazias, quando ele desce elas já não estão mais vazias, porque de um lado está contendo as tábuas dos 10 mandamentos e do outro lado também. Quem estava vendo tudo isso? O jovem Josué. Só que chegou o momento, o Deuteronômio 31, Moisés nomeando Josué seu sucessor.
O Deuteronômio 34 é quando Moisés sobe o monte, dessa vez ao Monte Nebo, e de lá nunca mais ele desce. E se termina a história de Moisés, vai começar a história de Josué. E Josué capítulo 1, versículo 5, nós encontramos um Josué talvez refletindo, pensativo, talvez temoroso e até talvez incrédulo quanto à sua chamada. Porque aí Deus se manifesta e diz assim: ó Josué, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Talvez Josué, pastor, está olhando para trás e está se lembrando de tudo aquilo que Deus fizera através do ministério de Moisés. Talvez Josué está dizendo dentro de si assim: Senhor, eu não tenho capacidade ministerial. Eu não tenho capacidade espiritual para suceder Moisés, Senhor. Aí então o Senhor se apresenta para ele e dizendo: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu me recordo que quando eu aceitei a Cristo há 15 anos atrás, eu fui para uma oração no meio-dia na Igreja Deus e Amor, aqui na Cidade Nova, e lá Deus usou o pastor de uma forma muito poderosa. Eu não tinha nem um mês de crente. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei assustado com aquilo. Deus usando ele em revelações profundas. E eu nunca tinha visto aquilo, eu fiquei assustado com aquilo. E quando passou aquele meu período de medo, eu pensei assim, disse assim: Senhor, um dia eu só pensei no banco, disse: Senhor, eu quero ser usado igual esse pastor. Quando eu terminei de pensar, Abigail, ele me chamou lá na frente e disse: ei, rapaz, vem aqui na frente. Quando eu cheguei na frente do altar, ele me abraçou e Deus falou na boca dele, no meu ouvido assim, ele disse: tu acabou de pensar e dizer, eu quero ser usado igual a esse homem um dia. Mas o Senhor manda eu te dizer, eu vou te usar mais do que ele. O mesmo Deus que usou Moisés, agora é o mesmo Deus que vai usar Josué. Só que o versículo 6 que nós fizemos a leitura, é Deus dizendo assim: Josué, eu vou te dar 2 pilares de sustentabilidade para quem quer alcançar o ministério próspero. Aí talvez Josué disse: qual é, Senhor? O Senhor disse: o primeiro é ser forte. E o segundo, Senhor, talvez Josué perguntou, Deus disse: ser corajoso. Queridos ouvintes, todos que nos acompanham nesse momento, quando Deus disse para Josué ser forte, o Senhor não está se referindo à força física. Não, pastor, claro que não. Porque se fosse força física, a Bíblia ia se contradizer. Jeremias 17, versículo 5, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Quando Deus disse Josué ser forte, o Senhor não está se referindo à força física. Não, pastor, claro que não. Porque se fosse força física, os Juízes 16, versículo 3, ia nos dizer que quem teve o ministério mais próspero da Bíblia ia ser Sansão, que segundo a tradição carregou os portões de Gaza, que tinham 1 tonelada. Mas carregou os portões de Gaza, mas não conseguiu carregar um ministério de caráter. Quando Deus disse Josué ser forte, o Senhor não está se referindo à força física. Não, não. Porque se fosse força física, quem era para ganhar a peleja era Golias e não Davi. Quando Deus disse Josué ser forte, ele não está se referindo à força física. Pastor, e qual é a força que ele está se referindo? Quem vai revelar para nós essa força é exatamente Paulo, na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, dizendo assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A força que ele diz para Josué não é uma força externa, é uma força interna. A força que ele está se referindo para Josué é uma força que está dentro, você que me ouve. Sabe aquela força que te faz prosseguir quando tudo está dando errado? Sabe aquela força que te faz caminhar quando tudo está dizendo não? Sabe aquela força que te faz ir para a igreja, te faz adorar, quando as coisas estão faltando, quando o filho deixou de ir para a igreja, quando o esposo parou de caminhar. E mesmo assim você caminha. É uma força que está dentro de ti. E essa força se chama Espírito Santo de Deus. É essa força que Deus está dando para os missionários que estão nos ouvindo, aqueles que estão no nosso Brasil e em outras nações. O Senhor está te dando força hoje para você fazer missões. O missionário não faz missões se não tiver força. Ele só pode fazer missões se ele tiver força para fazer missões. E nós queremos hoje, em nome de Jesus, ministrar a força do céu sobre você. Você que nos ouve, que está pensando em parar, em desistir, receba força em nome de Jesus. Você que talvez tenha sido assolado com sentimentos depressivos, angústia, receba força.
Você não vai parar, você não vai desistir. Nós estamos aqui em nome do Senhor com uma palavra profética. O mesmo Senhor que disse para Josué ser forte, é o mesmo que lhe diz hoje. Aí você que nos ouve, ser forte. Deus está te dando força hoje, mulher. Deus está te dando força hoje, homem. Você não vai desistir dos teus sonhos, você não vai desistir do teu casamento, você não vai desistir da sua família, você não vai desistir do teu empreendimento, você não vai desistir do seu ministério. Receba a força de Deus nessa tarde. O Deus das missões, o Deus que chama, é o Deus que responsabiliza-se. O Deus que chama é o Deus que envia e capacita. Eu estou ministrando para alguém nesse momento que me ouve, que você está vivendo o pior momento da sua vida, mas eu vim aqui através desse programa Missão em Foco lhe dizer: ser forte. E vou ministrar uma palavra na tua vida. Isaías 41:13. Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Há uma ajuda de Deus que entra na tua casa, entra no teu escritório, entra no teu carro. Há uma ajuda de Deus que entra na tua nação, no teu estado, na tua cidade, no teu município, na tua casa. Há uma ajuda de Deus. Ser forte, diz o Senhor. Josué, ele vai receber a palavra de Deus. Josué recebe de Deus ser forte. Queridos, eu quero resumir aqui e trazer alguém que foi muito forte dentro da Bíblia. Pastor, quando nós lemos o Gênesis 37, versículo 2 e 3, nós temos aí Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Zacá, Zebulon, José e Benjamim. Eu citei o 11º filho de Jacó, é o moço chamado José, que aparece no cenário bíblico com 17 anos de idade. Só que José, ele nos ensina algo muito importante, porque o versículo 5, ele está sentado à mesa com os irmãos e está contando o sonho dele. O primeiro sonho dele, ele vai contar para os irmãos. Só que sabe o que José nos ensina na imaturidade dele? Que os nossos sonhos não devem ser contados para qualquer pessoa. Nem todo mundo é digno de ouvir os nossos sonhos, porque não se alegrará com a realização deles. José, na maturidade, ele conta o sonho. Ele disse: olha, eu estava no campo, meu molho se pôr de pé, onde vocês se curvaram diante do meu. Os irmãos de José viraram para ele e disseram: porventura, tu governarás sobre nós. O versículo 5 é o primeiro sonho, o versículo 9 é o segundo sonho. Ele disse: o sol, a lua e 11 estrelas curvado diante de mim. Aí os irmãos disseram: porventura tu governarás sobre nós. É interessante, Abigail, porque José, ele só contou o sonho, quem interpreta é os irmãos. É Deus dizendo: eu vou te dar o sonho e vou colocar a interpretação na boca de quem nem acredita nos teus sonhos. Os irmãos de José interpretam o sonho por quê? Porque os irmãos de José já viam um governador nele que nem ele conseguia ver. E no momento que José sonha o segundo sonho, sol, lua, 11 estrelas, é interessante porque o sonho de José é específico, ele viu 11 estrelas. Só que o Gênesis 15:5, quando Deus disse a Abraão: sai da tua tenda e olha para o céu, Abraão viu todas as estrelas. Para José é específico, para Abraão ele mostra todas, para José só é 11, era Deus dizendo: é os 11 que não crê, é os 11 que não acreditam, eu vou colocar diante de ti, José. E é interessante porque o pai, os irmãos estão com inveja, o pai não está muito crendo, a mãe também está incrédula, mas José continua sonhando. E aqui eu encerro. Sonhar quando todo mundo acredita no nosso sonho é fácil. Sonhar quando os de dentro da casa estão dizendo assim: eu pago a faculdade, eu estou contigo e não te abandono, é fácil. Agora sonhar quando aqueles que eram para acreditar não acreditam, só continua sonhando quem é forte. Josué é um jovem forte que mesmo quando ninguém acredita, ele continua sonhando. E eu preciso dizer isso aqui para alguém, porque eu estou sentindo algo de Deus aqui, e eu preciso dizer isso para alguém. Seja forte, não pare de sonhar. Deus gosta de crente sonhador. Enquanto você está sonhando, Deus está dizendo: eu estou assinando embaixo dos teus sonhos. Pode ninguém acreditar, mas se você acredita, Deus está acreditando junto contigo. José, ele é forte e só pode continuar sonhando quando ninguém acredita. Quem tem força e quem é forte. E que a força de Deus esteja sobre você. E que a força de Deus te envolva, te conduza, seja motivadora na tua vida todos os dias. E que você seja igual a Josué. Seja forte e corajoso. Que Deus te abençoe.
Esse foi o nosso pastor Washington Lasmar. Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente, meu pastor. Amém, pastor. Eu que agradeço pelo convite. Estou aqui com o áudio do pastor Abimael. Ele está na Eslovênia. Ele mandou uma saudação para todos os ouvintes da Rádio Web Esperança. Olá, queridos, aqui é o missionário Abimael, na Eslovênia. Quero mandar aqui um abraço muito especial a todos os ouvintes do programa Missão em Foco. Vocês que estão ouvindo a Rádio Esperança e o programa Missão em Foco com o nosso pastor Wilson, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui na Eslovênia, leste europeu, trabalhando, fazendo a obra do Senhor, anunciando a sua palavra, ensinando a sua palavra, anunciando o seu reino e levando almas para o reino de Deus. Pedimos que orem por mim, pela minha esposa, nossos filhos e pela obra nesta nação. Que Deus abençoe a sua vida. Que esta chama missionária seja acesa no seu coração. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Pastor Washington, chegou aqui já uma resposta da palavra. Uma irmã falou, essa palavra foi para mim, botou um emoji chorando. É forte. Obrigado, pastor, mais uma vez. Está conosco o pastor Jacó. Boa tarde, na paz do Senhor. Estou ligado na rádio. Um grande abraço, Jacó. O irmão Cleito, a irmã Dani, o irmão Denison. Estão todos ligados lá na distribuidora portuguesa, na nossa rádio. Rádio Web Esperança, Missão em Foco, programa abençoado. O Daniel e a Gabi também estão mandando uma saudação para Vesna e a Nada. São duas croatas que estão ligadas na rádio nesse momento. Pozdrav Vesna e Nada, Daniel e Gabi, Pozdrav Zateb. Wilson, tem algumas pessoas mandando mensagem que estão ligadas aí na rádio. Mande um abraço para eles, o pessoal que estão conectado aí. Não tem o WhatsApp, né, para entrar, mas estão mandando mensagem aqui. Mande um abraço para todo o pessoal da Assembleia de Deus da Missão. Tem gente de Quaraci, Marituba conectado aí. Aleluia. Todos vocês são meus irmãos. Vocês não me conheciam, mas agora estão me conhecendo. Somos irmãos em Cristo Jesus. Um abraço aos nossos amigos do pastor Washington Lasmar, Marituba e Coraci. Ananindeu, Belém, a grande Belém aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nosso pastor Washington é meu amigo. Convidamos ele para estar aqui nesta rádio e abençoou a palavra. E Deus falou ao nosso coração. Já temos retorno, né, dizendo que foi abençoado, foi alcançado. Um abraço, irmã Meiba, também, com o nosso amado irmão Cristian e o Benjamin Joel, essa família amada missionária. Minha irmã lá em Manaus está dizendo aqui, ó, pregação do pastor falou comigo. Aleluia. Minha irmã de sangue mesmo. Sandra, um grande abraço, minha irmã. Está parabenizando a palavra e mandando um abraço da família. Ana Cláudia, Ana Carla, Ana Cecília e Moisés. E o Haroldo, que é o esposo dela. Um grande abraço a todos aí em Manaus. Meu Deus, eu estou muito feliz. Só pontuar aqui. Fique à vontade. A minha esposa, meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, o Júnior, a Luane, a Kézia e o meu neto. Meu neto tem 4 anos, o Mateuzinho. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida da minha família, meus filhos, minha esposa e meu neto que estão em casa. Meu filho está trabalhando, meu neto está no colégio, minha esposa está conectada lá. Louvar a Deus pela vida da minha família. E já agradecer, viu, pastor? Obrigado pelo convite, por poder fazer parte aqui dessa equipe abençoada, e Abigail e todos que aqui estão presentes. Deus abençoe a vida de todos. Aí o pastor Claudionor Matos. Claudionor Matos, já esteve ministrando lá com a gente lá, o pastor Claudionor. Um abraço ao querido pastor Claudionor Matos, tá bom, pastor? Um abraço para o senhor, Deus lhe abençoe e que Deus possa abençoar todos que estão conectados conosco. Antes da oração, o diácono Nel, ele vai trazer as últimas informações de mensagem. Eu vou ler aqui no Instagram. O Denison, grande pastor Wilson, Deus abençoe o programa abençoado. A Dani Carvalho, que é a esposa dele, glória a Deus. O Laílson Peniche, paz do Senhor, meu pastor, a paz do Senhor, meu amado. Tiago Macena Freire, programa abençoado. Pastor, o presbítero João, lá em Colares, tá? Aleluia. Pedindo um abraço. Aleluia. Um abraço, presbítero. Continue ligado toda terça, das 2 às 3. Meus amados, temos pedido de oração, mas antes eu preciso falar da agenda missionária desse final de semana. Tem um seminário na Igreja Reino em Cristo. Minha amiga lá é a irmã Sâmia. O nome do seminário é Eu Me Deixo Curar. Vai ser 26, 27 e 28 de setembro. Onde fica, pastor? Na Senador Lemos, 3893.
Igreja Reina em Cristo, ali em Belém, Senador Lema. Eu vou estar na sexta-feira lá com eles, participar, vai ser algo maravilhoso. As palestras vão ser palestradas pelos missionários do Chile. Nós vamos estar na sexta-feira. Todas as quinta-feiras, às 19h30, temos culto na base Jocum Belém. E também, mais uma informação, lá em Castanhal, na Alameda Anel Viário, número 42, bairro Imperador, vai ser a inauguração de uma igreja. Nós fomos na pré-inauguração, agora dia 4 e 5 de outubro, a grande inauguração, culto de inauguração. O pastor presidente lá, o pastor Gabriel, e a sua esposa Edilane Freitas. Essa igreja fica próxima ao EPA. O nome da igreja é Igreja Assembleia de Deus, Ministério Coração Ardente. 4 e 5 de outubro. Eu vou estar no domingo. Um dos palestrantes é o nosso pastor Cláudio Nomato. Vai estar conosco lá. Vai uma caravana daqui, da Rádio Web Esperança. E meus amigos vamos estar lá. 4 e 5, grande culto de inauguração. Lá em Castanhal, pastor Gabriel. Falando em pastor Gabriel, ele vai estar conosco, não nessa terça que vem, mas na próxima, daqui a 15 dias, vai estar conosco ao vivo, também falando acerca do ministério que ele tem. Ele foi missionário no Suriname. Meus amados, vai ser coisa boa. E terça-feira que vem é com o Capitão Brito. O esporte também é uma ferramenta de evangelho. Ele vai explicar melhor. E nessa oração, Diácono Inel, vou pedir para orar pelo pastor Camilo. Está enferma, nossa irmã Cíntia mandou uma mensagem. Uma irmã também, chamada Carol, minha amiga, vai fazer uma cirurgia muito delicada amanhã. E ela pede oração e ela diz, mas eu confio no Senhor. Então, Diácono Inel, ore por todos nós, ore pelo missionário, pelos esses irmãos, pastor Camilo e a irmã Carol, está pedindo oração. Meus amigos e ouvintes, muito obrigado. Diácono Inel. Meus amados, meu querido, nós temos a agradecer ao Senhor, nosso querido pastor Washington, pastor Wilson, a todos. E oremos ao Senhor. Nosso tempo é curto, pedimos a compreensão dos nossos irmãos, que a gente não pôde aqui mandar o seu lembrete, mas sinta-se abraçado por todos nós dessa rádio abençoada e desse programa, tá? Missão em Foco. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, queremos tão somente agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Assim, Senhor, aonde estiver um amigo ouvinte, Senhor, nossos irmãos, nosso pastor, Pai, que está pedindo oração, nossos missionários, nossos irmãos que estão enfermos, Pai, eu creio que Tu és conosco neste lugar. Eu creio que o Senhor nos colocou nesse pequeno espaço aqui, Ananindeua, Senhor, aonde nos concentramos nesta rádio, aonde o Senhor tem abençoado. Nós queremos apresentar o nosso pastor Cláudio Nomato, junto com toda a sua família, nosso querido pastor Wilson, Pai, junto com toda a sua família. E assim, Senhor, nós queremos apresentar os nossos ouvintes que possam ser alvo nessa tarde das Tuas bênçãos, do Teu milagre, da Tua intervenção. Este missionário, Pai, que está no campo aberto, meu Deus, quem sabe pedindo, Te clamando, Pai, por uma providência que ainda não chegou. Pai, que o Teu filho, Pai, que a Tua filha sinta-se nessa tarde confortado pelo Teu santo e glorioso Espírito Santo, que não deixa faltar nada, que nos preenche, Pai. A Tua presença, a Tua virtude na nossa vida é o que nos faz, Senhor, ser testemunha viva do Teu amor, da Tua graça. Sim. Mesmo que nós, Senhor, não formos, Senhor, como os discípulos, como muitos que foram testemunho ocular, mas somos testemunhas, meu Pai, pela fé, crendo no Teu Evangelho. Nós cremos que aonde